Bom dia, turma. Tudo bem? Como estamos? Bora chegando, bora entrando. Bora que já começamos. Bom dia. Bom dia, Everson. Bom dia, meu irmão. Vamos, hein? Vamos chegando aí, já começamos. And thousands. Vamos para uma terça-feira abençoada. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Vamos? Aquecidos, prontos, preparados? Vamos lançar? Vamos? Deixa eu só botar uma música de fundo aqui sem cantar, para não nos atrapalhar no nosso foco. Pronto. Senão a gente fica mais focado na música do que no que a gente tem que falar. Tudo bem com todos? E aí, como estamos? Primeiro trimestre do ano já se foi, hein? Estamos na reta final de março, ou seja, já fechamos o primeiro trimestre de 2025. Como passa rápido, né, gente? Como passa rápido. Amém. Aleluia. E glória a Deus. É só rajada de glória misturada com aleluia. Turma, aqui. Vamos lá. Quem já ouviu falar? Praticamente todos vocês. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Lucas 16:10. Uma passagem, talvez que muitos já ouviram. Passagem óbvia. Uma palavra óbvia, não precisa pensar muito para entender o que ela quer dizer. Concordam? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Agora, e para colocar isso em prática? E para fazer isso aqui acontecer? Porque quando a gente coloca para essa palavra aqui, a gente vai entender o lado financeiro da coisa. Fica fácil da gente olhar para isso como uma questão de dinheiro. Mas não é só sobre dinheiro. É sobre dinheiro também. A fidelidade no pouco não é só sobre bens materiais, só sobre dinheiro. Mas aqui, nessa passagem, e talvez em todo o ensinamento, está falando sobre confiar em Deus. Está falando sobre os pequenos desafios que aparecem na nossa vida. Está falando sobre, às vezes, uma ideia, um projeto, uma conexão, algo que aos seus olhos é tão pequeno que você automaticamente menospreza e fala, não vale a pena nenhum esforço com isso. Algo que chega na sua mão e você fala, não, isso aqui eu não vou perder nem meu tempo com isso. É tão pequeno, é tão pouco. E você despreza, e você joga fora esse pequeno começo. E aquilo, na verdade, era só uma semente. Era um grande teste para testar seu coração, porque se chegar algo muito grande para a gente, uma proposta de um contrato gigantesco, tudo fluindo, tudo bem, e vou tirar essa ideia do papel, e já aparecem os investidores, e já começa a tudo fluir naturalmente, é muito óbvio que a gente não vai parar para pensar e nem questionar se eu devo ou não devo entrar, concorda? Tá tudo muito bom.
Você dá um pulo e entra logo e por causa desse valor, desse dinheiro, eu vou entrar. Agora no pouco a gente começa a fazer conta, no pouco a gente começa a olhar, será que vale a pena meu esforço? Será que vale a pena minha dedicação? Será que vale a pena isso aqui? Essa conta não está fechando. É muito tempo, é muito esforço para pouco resultado, é gastar muita energia para, às vezes, para pouco dinheiro. Mas permanecer firme, quando tudo parece confuso, quando tudo você não consegue enxergar o tudo, você só consegue enxergar aquela pequena semente. Você só consegue enxergar aquele pequeno projeto. Você não consegue enxergar o todo, a totalidade do plano de Deus em cima daquilo que Ele está te trazendo que parece pouco. E aí é que tá o que acontece, né? Muitas vezes a gente só vai entender isso quando a gente olha para trás. Quando a gente consegue olhar para trás e enxergar que cada etapa foi essencial para nos levar àquele momento que a gente está vivendo. Que aquele sim que você disse naquilo que parecia tão pouco te levou a esse grande negócio bilionário que você tem hoje. Mas foi um sim pequeno, permanência, fé, obediência, sendo fiel naquilo que parecia tão pouco. Uma semente é tão minúscula, tão pouca. E o que é capaz dessa semente virar? Aquela semente pequenininha vira uma árvore gigantesca que dá frutos e frutos e frutos e frutos e frutos por gerações e sombra e tem um propósito gigante, mas através de uma pequena semente. E qual que é a maior dificuldade da gente colocar isso em prática, de ser fiel quando algo parece tão pouco? Algumas dificuldades. Para mim, a maior dificuldade que a gente tem em colocar em prática algo que parece tão pouco, em pegar essa semente que hoje parece tão pouco e colocar isso em prática, ser fiel naquilo que é pouco, para ser colocado no muito. Primeiro ponto, que para mim é uma dificuldade imensa, entender o tempo de Deus. Primeiro ponto está ligado à cronologia. Primeiro ponto que vai fazer a gente não permanecer fiel ou menosprezar pequenos começos, ou falar isso aqui é muito pouco para o meu esforço, isso aqui está muito pouco pela minha capacidade, isso aqui parece muito pequeno, não vou nem começar. Está ligado à sua percepção de tempo cronológico. Você vai colocar seu tempo e falar assim, cara, não vale a pena gastar meu tempo com isso. Você pode perceber que você vai fazer duas contas, uma conta financeira e uma conta de tempo. Essas duas contas no reino de Deus, elas não são lineares. Essas duas contas para Deus, elas não são da mesma forma. Tempo para Deus não é cronológico. Dinheiro para Deus não é, a matemática de Deus não é 5 mais 2 dá 7. 2 pão e 5 peixinhos não dá 7. A matemática de Deus, ela é exponencial, se divide para multiplicar, a conta não fecha matematicamente, logicamente, racionalmente, e o tempo de Deus não é cronológico. Então toda vez que a gente tiver um plano de Deus, ou algo que a gente tem que entrar, um projeto que Deus está colocando na nossa mão, que é pequeno, para cumprir a palavra dele, porque Ele nunca vai te entregar nada que você não esteja preparado para assumir. Ele nunca vai te entregar um projeto grande ou maior do que a sua capacidade de administrar. Ele nunca vai te entregar um projeto que você não seja suficiente para você conseguir construir, crescer, administrar e que ele gere prosperidade e frutos e não te destrua. Então ele precisa de te preparar no caminho. Por isso que ele te entrega um projetinho pequeno. Por isso que ele te entrega uma semente. Por isso que ele entrega algo que parece pouco demais agora. Mas quando você pega aquilo que é pouco, aquela semente, é fiel naquilo, não faz o cálculo de não vale a pena meu tempo, e a matemática não fecha pelo dinheiro, mas você pega aquele pequeno projeto e fica fiel, e fica fiel, e fica fiel. Se você fizer a conta matemática e do tempo, você vai chegar a uma conclusão, não vale a pena. E você não vai fazer. E aí Deus te coloca pequenos projetos para testar seu coração.
Pequenos projetos para te forjar. Pequenos projetos para você aprender, para você crescer fazendo. Pequenos projetos para você ser fiel naquele pequeno projeto. Lá na frente vai te transformar em um muito projeto. Aí você fala assim, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Sempre esperando um projeto que vale a pena. Na sua concepção, no seu entendimento humano de que, ei, já estudei tanto, ei, não dá para pagar as contas com esse projeto. Ei, esse projeto aqui não faz sentido eu pegar agora, ele é pequeno demais. Esse projeto aqui não vale a pena. E aí você fica fazendo contas racionais, lógicas, e tentando colocar a cronologia do seu tempo nisso. Nunca vai fechar. Tá entendendo? A gente tenta racionalizar assuntos sobrenaturais que não devem ser racionalizados. Andar por fé é ter a certeza das coisas que não existem, mas convicção de que daquelas que já são, quando você não vê. Rapaz, se você vê, não é fé. Se você pode fazer conta financeira, a conta fecha na planilha. Se você já consegue entender todos os caminhos, se você já chega um projeto para você pronto, se já aparece um negócio, olha, tá aqui, 50 mil dólares, tá aqui a chave da sua casa, tá aqui o seu carro na garagem, tá aqui, você já tem um cargo de diretor da minha empresa. Não, mas como assim? Não, tá tudo pronto, é só você entrar e pegar. Mas do nada, do nada. Hã? Você precisa de fazer conta para isso? Você precisa de ter fé para isso? O Márcio vai perguntar, Deus, você quer você mesmo? Tá me dando? É um presente para você. Então tá bom, vou entrar. Você não precisa de ter fé para isso. Você simplesmente entra. O projeto tá lindo, maravilhoso. Para tudo na vida há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, se você quiser, leia Eclesiastes. Leia o capítulo 1, 2 e 3, tá? Existe um tempo perfeito debaixo dos céus para todas as coisas. E nada do que foi feito antes não se fará novamente. Existe um tempo perfeito debaixo dos céus. O tempo de Deus ele não é cronológico. Quando ele te entrega uma semente, ele já viu aonde que essa semeadura vai dar, qual árvore que ela vai crescer, aonde que ela vai frutificar, que tipo de fruto que ela vai dar, que tipo de propósito que ela vai cumprir, para quem vai ser essa sombra que essa árvore vai dar. Mas você só tem uma semente na sua mão. E nós, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os dias nós jogamos sementes fora. Todos os dias aparecem sementes na nossa mão que a gente não planta, que a gente joga fora. Todo dia aparece alguma coisinha que a gente fala, não vale meu tempo. Mas que eu não vou nem atender esse cara. Não, cara chato, não vou nem atender. Mas que, como é que eu vou perder tempo conversando com esse cara, sendo que não... Para que eu vou tomar um café com esse cara, sendo que eu não estou vendo nenhum propósito, sendo que eu não estou vendo conexão, sendo que eu não estou conseguindo... Amigos, não estou falando que eu seja exemplo não, mas eu falo para vocês, não tem uma pessoa que não chega no meu WhatsApp que pede para conversar comigo que eu não converso. A grande maioria nunca virou nada. Nunca virou um negócio, um contrato, um projeto, um negócio financeiro, nada. Esse retorno lógico, que é meu tempo, se eu fosse colocar quanto custa a minha hora pelos projetos que eu faço, eu consigo materializar, quantificar isso. Agora, eu vou ficar calculando minha hora em cima de uma conversa com alguém que é uma semente? Eu vou ficar colocando tempo cronológico nas coisas de Deus? Eu vou ficar fazendo conta matemática aqui? Não, mas é porque é minha hora, meu tempo, porque senão se eu sentar com esse cara aqui, eu perdi uma hora, minha hora é tantos R$1.000 e não sei o quê. Não, pelo amor de Deus. Porque nem sempre ser fiel no pouco tá ligado a dinheiro, gente. É no seu pouco tempo, é no cafezinho que você pode tomar com alguém, é no WhatsApp que você responde. Eu não deixo um WhatsApp sem responder. Posso falhar, assim, às vezes pode não estou falando que eu sou infalível, não. Pode falhar, mas assim, chegou um WhatsApp para mim, eu vou responder. Eu sou fiel naquilo que Deus traz para mim. Já chegou coisa para mim aqui que eu falei assim, gente, por que essa conexão tá chegando para mim? Eu não entendo nada, mas lá na frente as coisas vão conectar. Por quê?
Porque se eu quiser calcular agora, eu falo, não, nada a ver, não vou nem conversar com esse cara, não. Não conecta com o que eu estou fazendo hoje. Isso é ganância, sabe? Você querer colocar a conta em tudo, porque eu só vou fazer se eu tiver retorno, eu só vou fazer se eu tiver retorno. Mas eu entendo, porque o mundo vai te falando isso. Você entra no YouTube, vai ver influenciadores financeiros, você vai ver coach, você vai ver não sei o quê. As pessoas te falando que, cara, você tem que ter retorno sobre o seu investimento. ROI, qual que é o ROI? Eu entendo isso, gente. Eu trabalho com isso. Só que tem coisa que o ROI do reino de Deus ele é diferente. Não ajunte tesouros nessa terra, porque traças vão corroer, vai se perder com o tempo, vai embora. Ajunte tesouros eternos. E tesouro eterno você não ajunta da forma que você está olhando para a terra. Tesouro eterno é justamente você poder dar a mão para alguém que precisa de um conselho seu, sem fazer conta. É você estar disponível quando alguém te chama. É você não pensar somente na questão financeira, no dinheiro, de como, conexão. É você servir antes de ser servido. Sem fazer conta. Se for para ficar fazendo conta o tempo todo, você é mercenário. Gananciador. Ganância, né? Quem tem ganância é o quê? Boa pergunta, né? O tempo todo fazendo conta financeira. O grande teste da fé não é acreditar quando tudo dá certo, mas é permanecer firme quando parece que nada está acontecendo. Deus nos dá promessa, Deus fala, Deus mostra, Deus fala no nosso coração, manda sonho, mas muitas vezes há um período de espera no crescimento antes desse cumprimento. Para não falar, na maioria das vezes, para não falar todas as vezes. Porque ainda há uma visão para um tempo determinado. E ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Nada acontece fora do controle de Deus. Quando as coisas parecem fora do lugar é porque Ele está organizando tudo no tempo dele. Ei, Deus não trabalha em desordem. Quando Deus vai dar a palavra para Ezequias, ele fala, coloque sua casa em ordem. Então, se está fora de lugar e não está acontecendo, é porque ele está organizando. Nossa parte é continuar sendo fiel e confiando no processo. Não está acontecendo, é porque está fora de lugar. Ele está organizando. Abacuque 2:3. Ainda há uma visão para o tempo determinado. Existe um tempo determinado. O tempo Kairos de Deus, ele é começo, meio e fim. Princípio, meio, fim. Eterno, alfa, ômega. Ele navega na eternidade. Então já existe uma visão para um tempo determinado. Para o tempo de hoje tem uma visão específica, Deus já tem determinado. Melhor é o fim do que o começo. Então ele fala do fim e ele traz para cá. E não falhará. Ele já escreveu sua última linha. E não falhará. Pega essa palavra, não falhará. Seu fim não falhará. Só que parece que quando você está aqui, ó, não está acontecendo, mas o fim não falhará. Traz o fim para cá. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Porque Deus não existe. Ah, Deus chegou atrasado. Não existe isso. Existe... Aqui é física quântica, mas você consegue enxergar isso na Bíblia, porque a física quântica está lá na Bíblia. O tempo é uma fenda. Dependendo das suas atitudes, dependendo das suas escolhas, dependendo da sua fidelidade, da sua obediência, da sua disciplina, da sua permanência, da sua fé, e não duvidar, você consegue mexer na fenda cronológica. Você consegue antecipar o futuro, você consegue trazer um projeto que era para daqui 3 anos para agora. Como? Sendo fiel, obediente, disciplinado, respeitando o processo, aprendendo rápido, se arrependendo,
Existem caminhos para você antecipar o tempo. Uma viagem de 40 dias transforma em 40 anos. E aí você vai entender, se você colocar uma linha, pega uma folha de papel, coloca uma linha e vai falar assim, o que fez o povo ficar 40 anos? Você vai ter as características, as escolhas, as decisões, o que aconteceu para o povo ficar 40 anos. Pega e fala o seguinte, o que é o contrário disso? Então, em vez de murmurar, em vez de reclamar, eu vou dar glória, eu vou agradecer, eu vou ser fiel. Quando tiver tudo do BO, tendo um problema danado, eu vou falar glória a Deus. O Senhor está no processo, o Senhor está nisso. Quanto mais você reclama, então, quando a gente olha para Eclesiastes e quando a gente olha para Abacuque, esses dois versículos, a gente vai falar que existe um tempo perfeito e que ele não tardará. Ele vai acontecer, mas nessa fenda de tempo, as suas atitudes, a sua mentalidade, a sua disciplina, a sua obediência, a sua permanência, a sua fé, a sua dúvida ou consciência, firmeza e fé vai fazer com que isso aqui ande para cá ou ande para cá. Ei, é muito claro ver isso. Eu consigo ver isso muito claro. Projetos que já deveriam estar nas minhas mãos há anos atrás que não vieram por causa de mim, porque Deus não falha e Deus não tarda. Projetos que talvez projetos que poderiam acontecer daqui 1, 2 anos por causa de uma atitude minha, por causa de uma obediência, por causa de um mover. Moisés clama a Deus, e aí, vamos morrer, né? Estamos aqui, marzão na nossa frente, morremos, o que a gente vai fazer? Deus fala, cara, por que você está falando comigo, velho? Você está pedindo para mim? Por que clama a mim? Vai, filho. Manda esse povo que marche, pega o cajado na sua mão, abre isso aí e vambora. Você está falando comigo? É lindo, Moisés é amigo de Deus, face a face. Deus chama ele de meu amigo, sabe? Só que na mesma hora Deus fala, por que você está conversando comigo, velho? Você está falando comigo, o que você está pedindo para mim? Eu já te falei, eu já te dei a instrução, eu já te dei a ferramenta, eu já te dei a capacidade, eu já te dei o entendimento. Então, haja. Terceiro ponto aqui. Vamos? Primeiro ponto, Deus tem um tempo certo para tudo. Segundo ponto, o teste da perseverança. Terceiro ponto, não desista no meio do caminho. Aí, essa passagem que ela fala demais comigo. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Se Deus te deu uma palavra, um sonho, uma promessa, continue firme. O que parece uma demora pode ser apenas Deus te preparando para algo maior. Tenha esse discernimento. Se a demora é você, por murmuração, falta de obediência, falta de fazer o que Deus já te falou, falta de dar o próximo passo. Você já tem um cajado na mão, você já tem ferramenta, sendo fiel naquilo que Deus confiou em você. Ou se você consegue entender que você faz isso tudo e mesmo assim está demorando, entenda, não é demora. É preparação. Não é demora, porque Deus não demora, Deus não atrasa, Deus é perfeito, o plano dele é perfeito, o tempo dele é perfeito. Então não é demora. Não é demora. Não tenta encaixar a cronologia dentro do tempo de Deus. Não tenta encaixar o tempo cronológico aqui em cima. O pessoal vai se frustrar. Quarto ponto, tudo vai fazer sentido no final. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que hoje as peças pareçam desconectadas, é um quebra-cabeça jogado em cima de uma mesa. Pega um quebra-cabeça na sua casa hoje e joga todas as peças em cima da mesa. Puf, joga tudo. Você não vai ver nada. Você vai ver um tanto de peça pequena desconectada. Não é nada. Você pega uma pecinha, o que é isso aqui? Você pega uma peça isolada, nada. Tem um trem azul aqui, um negócio vermelho, parece o braço de alguém, nada. Não quer dizer nada. Mas quando você olha para o master plan de Deus, quando você olha para o plano master, quando você olha o quebra-cabeça montado, todas as peças encaixadas, é assim que Deus olha, porque Deus olha de cima. Fala, eu não estou vendo pecinhas soltas, eu estou vendo um grande quebra-cabeça montado. E você vai entender que cada pecinha
cada pecinha, é cada detalhe, é cada escolha, é cada decisão, é cada sim, é cada não, é cada permanência, é cada fé, é cada disciplina, é cada obediência, é cada detalhe, é cada perseverança que você foi tendo, que você foi tendo, que você foi tendo, que você foi tendo. E que aquele plano perfeito, quando você olha, você fala, uau, agora faz sentido, era isso. Porque ele nunca erra. Deus não erra. Portanto, meus amigos, continue fiel. Seja fiel no pouco. Confie que mesmo que tudo pareça estar saindo do seu controle, está exatamente no controle de Deus. Deus não perde controle, Deus é soberano. O tempo dele é perfeito e no momento certo tudo fará sentido. O grande teste na sua vida e na minha é permanecer firme, sem duvidar, sem desanimar e sem desistir. Eu amo uma expressão em inglês que é o all of a sudden, né? Que é de repente. Tem até uma música que eu amo do all of a sudden. All of a sudden do Elevation Worship. Vou até colocar no finalzinho aqui. De repente você olha para trás e percebe que Deus estava no controle o tempo todo. E que todas aquelas pecinhas soltas em cima da mesa formaram um grande quebra-cabeça que hoje você consegue enxergar e você fala, ah, era isso. Então continue fiel naquilo que Deus te prometeu, que vai dar certo. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Vamos orar para finalizar essa live de hoje. Obrigado, Jesus, por sua graça, por sua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor não falha. Obrigado porque o seu plano ele é perfeito, ele é agradável, ele é bom. Obrigado porque o Senhor tem plantado em nós o nosso querer, nos dado capacidade, entendimento, discernimento para cumprir aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Clamamos hoje por sua misericórdia, Pai, porque muitas vezes, ao Senhor nos entregar sementes, nós jogamos as sementes fora. Nós queremos racionalizar e fazer conta daquilo que o Senhor tem nos entregado e deixamos de ser fiel. Nos perdoe por isso, Pai. Nós somos pecadores e nós somos infiéis muitas vezes. Nossa incredulidade, nossa falta de fé, nossas dúvidas, nosso olhar para a circunstância e para o olhar das coisas terrenas nos fazem jogar as sementes fora. Hoje pedimos perdão, Pai, aqui por todos aqui reunidos, por todas as sementes que não confiamos, por todas as vezes que não fomos fiéis no pouco que o Senhor depositou em nossas mãos, por todas as vezes que fomos arrogantes e falar, isso não vale meu tempo, isso não vale meu esforço, isso não vale esse dinheiro não vale para mim. E nós jogamos fora aquela pequeno plano, aquela pequena semente que o Senhor confiou e depositou em nossas mãos. Mas, Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ensine a contar nossos dias. Nos ensine a entender que existe um tempo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Nos ensine a ser perseverante. Nos ensine a ser determinado. Nos ensine a esperar e entender que o Senhor não demora, o Senhor não falha, o Senhor não tarda. Nos ensine a não desistir no meio do caminho, a permanecermos. Nos ensine a não cansarmos e não desanimarmos para que no tempo certo possamos colher. Nos ensine que tudo, quando olharmos para trás, Pai, fará sentido. Coloque em nós esse coração de que todas as coisas cooperam para o seu bem, cooperam para nós, para aqueles que amam o Senhor. Que todos nós somos chamados para um propósito, que se permanecemos firmes, conectados à videira verdadeira, certamente colheremos. E coloque em nós, Pai, esse coração que permanece firme, esse coração que não duvida, esse coração que não desanima, esse coração que não desiste, esse coração que tem uma fé, que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos que todos aqui, ao olhar para trás, vai olhar um de repente e vai ver, de repente, a gente vai perceber que tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, aquela semente tão pequena germinou e gerou uma árvore tão grande, tão frutífera, que não serve somente a nós, mas porque seu plano é que através de nós possamos abençoar milhões. Que através de nós, essa árvore, essa pequena semente que o Senhor confiou,
gere tantos frutos, que alimente tantas pessoas, para que novas sementes possam germinar. Confie em nós, Pai, nessa manhã de hoje. Confie no nosso coração, molde o nosso coração, molde nossa mente. Coloque em nós um coração alinhado para perseverar, para não desistir, para seguir firme, para não duvidar e para não desanimar. Porque sua palavra diz que certamente colheremos aquilo que o Senhor já tem reservado para nós. Nós te agradecemos, te glorificamos, te honramos, te amamos, te consagramos mais esse dia, Pai. Obrigado, Jesus. Abençoe cada um aqui reunido, cada um que pôde entrar um pouquinho nessa live. Que seja um dia de surpresas, que seja um dia de céus abertos, que seja um dia que seus filhos possam contemplar hoje a manifestação da sua glória através de detalhes, através do pouco, através de algo assim que parece tão pequeno, mas ali a sua glória se manifesta na pequena semente que, ao olhar para trás, e hoje é uma árvore tão frutífera que abençoa tanta gente. Mas um dia foi uma semente. Confie em nós, Pai. Mais uma vez, confie em nós. As sementes do reino de Deus. Amém. Amém, meus amigos. Vamos pra cima. Tchá, tchará, tchá, 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 tchá. Segue firme, Taninha. Desanima não. Pega essa palavra para você aí, ó. Gálatas 6:9. Fechou? Gálatas 6:9. Tchau, obrigado.